Olá! Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais este conteúdo no nosso canal do CEF. Antes de refletirmos sobre o tema de hoje, vamos juntos fazer uma pequena elevação espiritual. Convido a todos a fecharmos os olhos, para que a partir desse instante possamos acalmar o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração, entrando em sintonia fraterna com toda a espiritualidade benfeitora que está ao nosso redor, nos amparando, nos fortalecendo. É com esses amigos e com o nosso anjo de guarda que nos elevamos na direção de Maria de Nazaré, mais uma vez rogando o seu amparo, a sua luz, que esteja conosco, Mãezinha, e nos eleve até Jesus, o nosso Mestre, para que a sua paz e os seus ensinamentos estejam conosco em mais este encontro. É contigo, Jesus, que nos elevamos a Deus, nosso Pai, onde agradecemos por mais esta oportunidade de reunião em seu nome e que continue a iluminar os nossos caminhos em todos os nossos dias. Graças a Deus. Hoje, dia 25 de novembro, é celebrado, ou melhor, relembrado, o Dia da Doador de Sangue. Sim, é o Dia Nacional de Doação de Sangue. E frente a esse ato tão importante de doação de amor, é que nós estamos aqui para relembrar isso perante, claro, como sempre, a doutrina espírita, à luz dos esclarecimentos dos espíritos. Afinal, doar sangue ou doar órgãos é ou não é permitido na doutrina espírita? Bom, a doação de sangue é um ato de amor. Todo ato direcionado a vitalizar um próximo, a lhe recuperar a saúde, a lhe reestabelecer os bons funcionamentos orgânicos é louvável, obviamente. E o Espiritismo, que tem como coluna central o desprendimento da matéria em favorecimento ao espírito, é óbvio que é plenamente a favor da doação de sangue. Claro, desde que esta atenda aos mínimos requisitos do doador, tal como é pregado pela OMS e a própria Ministério da Saúde aqui do Brasil. Perante isso, é totalmente liberado, e não só isto, mas apoiado pelo movimento espírita, a doação de sangue. Sempre que possível, você que tem condições de realizar esse ato, se proponha, principalmente aqueles que têm o sangue universal. Deixaremos aqui inclusive o link com todas as informações. Mas outro assunto também mais polêmico que envolve aí doação é a de órgãos. Por que mais polêmico? Porque a doação de órgãos, ela se estabelece em dois tipos mais ou menos. Aquele que pode ser realizado ainda em vida da pessoa, ou seja, ao longo de sua encarnação, ou aquele que ocorre depois de sua desencarnação. Pois bem, aquela praticada durante a encarnação, como a doação de um rim, de medula e outros órgãos que podem ser realizados ali em vida, sem prejudicar, obviamente, a saúde do doador, também são atos de amor.
tal como a doação de sangue, são apoiados pelo movimento espírita, pelo espiritismo. É difícil, até hoje em dia, apesar de todo o avanço da tecnologia e da garantia de que o processo de doação, a cirurgia, toda a operação, ela transcorre ali com um acompanhamento médico, com um resguardo de saúde, ainda assim nós somos muito temerosos em doar. Vai doer, não vai doer, tem risco de vida, não tem. Obviamente, toda operação inclui aí um percentual mínimo de risco, isso é óbvio, mas o ato de amor deve prevalecer. Basta nós pensarmos qual é a diferença entre doar para um desconhecido ou doar para aquele que mais amamos, desde que, claro, haja a compatibilidade. Então, essas operações, se há a chance de ajudar, é caridade, porque na doação de sangue e de órgãos, há a doação sem esperar nada em troca, e isso não é amor? Obviamente que é. Do outro lado, nós temos, sem dúvida alguma, o assunto mais delicado, que é a doação de órgãos quando ocorre o desencarne. E aqui nós temos que, antes, entrar em um parênteses. Lembrando, inclusive, como é feito o processo encarnatório. Não há aquela visão sensacionalista de que o espírito baixa no bebê, que o espírito entra no corpo de uma hora para outra e pronto, reencarnou. Não, isso não existe. O processo reencarnatório, tal como o nome diz, é um processo que ocorre gradualmente, de forma lenta, ou seja, nada é abrupto, nada é da noite para o dia. O espírito, que é o princípio inteligente que rege o universo, que está ali para atuar na matéria, ele vai se ligando de forma bem gradual a todas as moléculas do corpo. É feito esse contato, molécula a molécula, célula a célula, depois tecido a tecido, até que todas essas engrenagens estejam definitivamente ligadas. Dito isso, o desencarne ocorre também da mesma maneira. Muitas vezes nós vemos ali, principalmente em hospitais, pessoas que já estão basicamente no leito de morte, não reagindo a nenhum estímulo, sendo ali suscitada apenas por aparelhos. O que falta, afinal, para que a pessoa possa morrer? Falta justamente o complemento deste desencarne, que é feito pela espiritualidade ali no local. Mas também não vamos confundir. Morrer talvez seja até mais fácil e rápido do que desencarnar. Nossa, mas como isso? Pois é. Assim como o reencarne, o desencarne é um processo. São ali desligadas de forma gradual o espírito de suas moléculas, do seu corpo físico, até que esse laço esteja em definitivo separado. Até que isso aconteça, pode ser que o corpo, no sentido biológico, já tenha falecido, já tenha justamente morrido. Mas ainda assim o espírito estar ali ligado com aquele corpo ao longo do processo da reencarnação, desencarnação. Então Chico disse uma vez, por exemplo, que o recado dos espíritos era que, por exemplo, a cremação ocorresse de forma recomendada apenas 3 dias após a morte biológica do corpo. Justamente para que esse processo total de desencarne fosse feito com a tranquilidade demandada pela espiritualidade e no 3º dia já estivesse plenamente finalizado. Ocorre que, para principalmente aqueles que têm afinco demasiado com a matéria, que estão ligados em exagero com o seu corpo, presos ali realmente no sentido material, são capazes de sentir não só nos casos de cremação, mas também de doação de órgãos, até por tempos mais alongados.
Então não há ali um tempo definido, não há ali, olha, tem que ser no segundo, tem que ser no terceiro dia, enfim. Até porque esse processo de desencarne e principalmente de desapego da matéria é feito durante a vida. Quanto mais nós estivermos apegados, exercendo a nossa parte espiritual, mais desapegados estaremos da parte material. E isso vai facilitar, inclusive, esse processo de desencarne, porque a complexidade dos desligamentos que a equipe espiritual tem que fazer justamente no momento definitivo da morte biológica será muito menor. Esse processo vai se desenrolar de forma muito mais fácil. E qualquer coisa que for feita com o corpo físico já falecido não vai impactar no espírito. Em outras palavras, basta nós exercermos, enquanto ainda encarnados, o desapego do nosso corpo físico, que no momento do desencarne, esse processo será muito mais fácil, principalmente para nós mesmos. Isso também, claro, se aplica na doação de órgãos. E aqui também vamos abrir um novo parênteses, porque a medicina científica, a física, ela determina que, a partir do momento que há uma morte cerebral, por exemplo, o corpo ali já estaria apto a ter os órgãos doados. Já no ponto de vista espírita, nós sabemos que muito hoje do que é já considerado falecimento do corpo na vida física é ainda motivo de prova para o espírito. Como no caso, por exemplo, de pessoas que estão ali em estado vegetativo. Elas estão ali praticamente com o corpo físico inerte, aparentemente sem vida, apenas sendo sustentadas por máquinas, mas o espírito está em prova. Inclusive, vamos produzir e publicar vídeos posteriores falando especificadamente da eutanásia. Enfim, o corpo está ali, há a morte do cérebro, ou seja, a morte cerebral, e a medicina convencional já considera ali como sendo o divisor para a doação de órgãos, claro, desde que a família ou a própria pessoa se manifeste ainda em vida a favor da doação. Do ponto de vista espiritual, é o coração que é a máquina principal do corpo. Então, enquanto ele continuar batendo, o espírito ainda está ligado àquele corpo e, de novo, se estiver em demasiado ligado no sentido físico, ele sentirá sim os impactos da doação de órgão. E não estamos falando aqui apenas da questão física, da dor, da lâmina justamente em contato com a pele e assim por diante, mas principalmente da ligação sentimental. Se nós estivermos ligados ao corpo em exagero mais do que o necessário, nós não vamos gostar em nada de ver justamente o nosso corpo ali sendo aberto e os nossos órgãos sendo doados para pessoas que aparentemente nós não temos relação. O nosso orgulho será suscitado e a nossa tranquilidade aí no pós-vida, o descanso em paz, não ocorrerá. Do contrário, se novamente estivermos desapegados, nós faremos questão de que os nossos órgãos, desde que saudáveis, desde que aptos, sejam doados. Já dizia Jesus, o amor cobre uma dimensão de pecados. E é isso que acontece. Quando nós nos predispormos a doar, a praticar um ato de amor ao próximo, seja ele quem for, as dores do espírito justamente serão atenuadas. Por quê? Porque ao passo em que há uma equipe médica física realizando os procedimentos de extração e doação de órgãos, do outro lado também há uma equipe de médicos espirituais atuando tanto em prol da energia em volta daqueles órgãos, quanto também do espírito. E, mais uma ponta,
também atuarão no receptor, para que não haja incompatibilidade, esta muitas vezes até gerada pela insatisfação do espírito doador, que quer aqueles órgãos para si, apesar de não mais possuir um corpo físico, mas a equipe médica espiritual trabalha sem cessar, ou seja, muito mais do que a equipe médica física, para que essa transfusão, essa troca de corpos aconteça e os órgãos sejam reaproveitados da melhor maneira. Ou seja, mesmo nos casos de morte cerebral, em que o recomendado, em que o melhor aplicado pela doutrina espírita seria aguardar o coração parar de bater, a doação de órgãos ela pode ocorrer sem impacto para o espírito. Por quê? Porque ali está se praticando a caridade. E quando se pratica a caridade, nós como espíritos podemos, de uma forma muito mais alegre e feliz, aguentar a dor, suportar o orgulho e seguir em frente. Porque um ato caridoso une as pessoas. E aquele que está doando frente àquele que está recebendo vão ali estabelecer um novo laço de simpatia, se assim o permitirem. E mais, estarão ali, por que não, também atenuando ou fortalecendo seus laços simpáticos de outras vidas. Porque nada, absolutamente nada, é por acaso. Por mais que não conhecemos as pessoas que poderão receber ali os nossos órgãos, com certeza não é uma relação iniciada por aquele ato, mas sim por acontecimentos pretéritos. Seria mais uma oportunidade, por que não, de sanar uma expiação ou de provar para nós mesmos que nós realmente somos desapegados do nosso corpo. Então, qual é a recomendação? A recomendação perante a tecnologia médica atual é de que nós sejamos doadores. Mas se tal pessoa ali teve uma morte cerebral, o ideal seria aguardar o coração parar de bater? Sim, seria. Mas em muitos desses casos, a equipe médica, até por questões orgânicas, recomenda já o procedimento. Então, que nós possamos acordar ali da melhor maneira, justamente com essa equipe médica, apesar, claro, do momento ser delicado, ainda mais sendo uma pessoa amada, bem próxima, mas que nós possamos acordar ali justamente o que for melhor para que os órgãos sejam aproveitados. Não vamos aqui recomendar um fanatismo dizendo, não, mas o espiritismo diz para o órgão, para o coração parar de bater, então vamos esperar o coração parar de bater. Como cada um de nós tem um organismo diferente do outro, se a equipe médica ali disser, mas se nós aguardarmos, poderá prejudicar a doação de tal e tal órgão. Que nós possamos ter a força suficiente para concordar com os médicos e assim autorizar o processo de doação. O mais importante aí, independente do corpo, é a vibração que tanto o desencarnado quanto a família dele exercem um para com o outro. Se essa vibração não for de revolta, não for de ódio, mas pelo contrário, for de fé, de entrega à espiritualidade, de entrega a Jesus, tudo transcorrerá de uma maneira mais tranquila para ambos os lados. E também o receptor, independente ali de seu progresso moral, será melhor amparado pela espiritualidade para receber justamente aquele conteúdo físico e assim poder seguir a sua vida. Doar órgãos, doar sangue é um ato de amor. E a dor tão temerosa a nós frente a esses procedimentos pode ser justamente atenuada, suavizada pelo amor e pela vontade de ajudar. Basta nós pensarmos em uma mãe que ajuda seu filho e esquece nesse processo todas as dores que ela fisicamente pode ter. Como, por exemplo, um filho que está ali em apuros,
com risco de vida, ela pode passar por meio do fogo, pode passar por meio da água, pode passar por meio de tantos desafios físicos, sentir aquelas dores, mas o seu pensamento vai estar ligado a quê? A salvar o seu filho. E essas dores são sim atenuadas, porque como nós vemos aqui e como a doutrina nos ensina, quando nós sentimos e temos por objetivo ajudar, tudo ao nosso redor é favorecido. Tudo ao nosso redor é impulsionado para que aquele ato de ajuda se cumpra, se realize. Então, por mais que nós, no momento do desencarne, possamos ainda carecer de afeição ao nosso corpo físico e assim por diante, não possamos nos esquecer de que a vida continua além do corpo e de que aquela matéria densa, aquela matéria física nos serviu para determinado propósito e a partir daquele instante não mais nos serve, mas pode sim, dependendo, claro, de todas as circunstâncias, ser útil para outra pessoa, ainda em provas e expiações na carne. Por que não fazer? Afinal, todo o amor que doamos retorna para nós. Então você que ainda está em dúvida, cabe aí justamente um estudo em torno da doutrina espírita acerca do tema e que você possa se manifestar perante os seus familiares, seus amigos, de que você é sim apoiador da doação de órgãos. Mas acima de tudo, que possamos refletir hoje, neste instante, qual é o tamanho da nossa afeição para o nosso corpo físico. Será que no momento chave nós estaremos aí ainda receosos, ligados à carne, ou já com uma fé madura, com a ligação com a espiritualidade maior, gritando, falando mais alto, nos permitindo realmente nos desapegar? Fica aí o pensamento. E vamos nesse instante para as vibrações, para esse momento de amor perante o próximo, seja quem for e aonde estiver. Nesse instante, convido a todos a fecharmos os olhos e a emanarmos as melhores energias do nosso coração para que possamos doar ao próximo. Assim envolvemos a nossa terra com muita paz, com muito amor, principalmente aqueles que estão aflitos devido às guerras, devido às catástrofes naturais. Vibramos pelo Brasil, por esse país belíssimo, e por toda a sua gente. Vibramos pelos nossos irmãos nas ruas, desamparados, entregues à solidão, à chuva, frio. Vibramos pelos enfermos do corpo e da alma, para que sejam amparados. Vibramos pelos órfãos, pela idade idosa, pelos encarcerados. Mentalizamos nesse instante a nossa casa sendo iluminada pela espiritualidade maior. Que possamos conservar a presença de Jesus em nosso lar. Vibramos pelo CEF, por esta casa que nos acolhe, bem como as demais casas espíritas e demais religiões. Rogamos que Jesus abrace neste momento aquela pessoa que mais ocupa os nossos pensamentos. Vibramos por nós mesmos, que possamos continuar perseverantes no caminho do bem, no caminho da espiritualidade, privilegiando o nosso aprimoramento moral a cada dia. E que possamos, nesta sintonia, mentalizar Jesus sob nós, para que este passe seja, com a luz de Jesus, seja sendo derramada em todo o nosso corpo físico. Que essa luz toque o nosso corpo da cabeça aos pés,
revigorando todos os nossos tecidos físicos, as nossas células, moléculas, todo o nosso corpo. Que possamos, pela nossa fé, imaginar Jesus igualmente tocando o nosso coração. Que nós possamos abrir os nossos sentimentos para que Jesus revigore também a nossa consciência. Toque o nosso espírito e desperte em nós a luz do Evangelho de dentro para fora. Vamos nesse instante mentalizando essa mesma luz do Cristo sendo derramada nos copos com água, nos recipientes de água que preparamos, para que esse líquido seja igualmente reenergizado, seja fluidificado, para que ao ingerir possamos dar essa condição adicional ao nosso corpo e espírito de ser sustentado pela espiritualidade maior. E assim, gratos por mais este momento de reunião em nome de Jesus, agradecemos ao Cristo por esta oportunidade, elevando o nosso pensamento e rogando graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção aqui nesse vídeo. Reforçamos o recado para que se inscreva em nosso canal, curta os nossos conteúdos, para que este trabalho siga crescendo aqui nesta plataforma. Me despeço mais uma vez por aqui, rogando que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço. Tchau!